Capítulo 2. Uma regra de vida. Organizar minha vida completamente é uma tarefa difícil. Como fazer isso? Encontrei minha resposta no conceito de regra de vida. A regra de vida é uma ferramenta cristã tradicional para dar ordem à vocação de alguém. Apesar de ser utilizada com mais frequência em comunidades de religiosos, os leigos também podem ter uma regra. Seu estado de vida também é um chamado de Deus. Ela consiste principalmente no exame da própria vocação e dos deveres que ela traz consigo, e no desenvolvimento de um cronograma para cumprir essas responsabilidades de forma consistente e ordenada. Quando uma mulher é chamada a ser freira, além de fazer votos de pobreza, castidade e obediência, concorda em seguir a regra da comunidade. Existem normas e rotinas estabelecidas para a oração comunitária individual, refeições, encargos, recreação, vestimenta, regras da casa e o exercício do apostolado específico da ordem. Tudo isso é essencial para o bom andamento da vida diária. Não ia dar certo se as freiras ficassem brigando sobre quem deveria lavar o chão do banheiro ou fazer o jantar naquela noite. A regra traz ordem, uma ditosa disposição das coisas, uma multidão que se reduz de alguma forma à unidade. Era exatamente o que eu queria, ter uma disposição disposta e reduzir as tarefas pesadas da maternidade a uma unidade de atividade única que me fosse possível administrar. E, para mim, não conseguia ver grande diferença entre uma comunidade religiosa e uma comunidade familiar. Havia, afinal, a madre abadesa, a mãe, as postulantes e noviças, ou seja, os pequenos que a mãe precisa educar, e as irmãs professas, que são as crianças mais velhas que podem ajudar. Todas as freiras precisam comer, dormir, vestir-se, orar e fazer seu trabalho. As mesmas necessidades que temos em nossas famílias. Mas havia outro ponto intrigante na noção de uma regra de vida, que também deveria me levar à santidade. Não seria incrível? Um lar feliz e cada vez mais perto de Deus ao mesmo tempo. O raciocínio é que, já que nossa vocação é um chamado específico de Deus, uma missão particular que nos foi dada na terra, viver essa missão é fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Fazer a vontade de Deus porque Ele nos pede, por amor a Ele, é avançar no caminho da santidade, buscar a perfeição. E então percebi que a regra de vida para mães serviria idealmente como uma ferramenta para organizar minha vida, bem como um meio de alcançar a santidade através da minha vocação de esposa e mãe. O aspecto prático de uma regra. Uma regra de vida não é apenas um cronograma ou uma coleção de atividades que seguem um certo padrão a fim de que possam ser repetidas de modo eficiente. A regra é uma organização de tudo que diz respeito à sua vocação, a partir de uma hierarquia de prioridades que definem a vocação e o intuito de agradar a Deus. Trata das responsabilidades essenciais do seu estado de vida, organizadas de modo a garantir o seu cumprimento. As atividades executadas na regra são determinadas pela vocação, carisma e apostolado específicos de quem vive a regra. Esse é o aspecto prático de uma regra. Tomemos como exemplo a vida religiosa das missionárias da Caridade de Madre Teresa. A programação diária das irmãs é bastante simples. De 4h30 às 5h, levantar-se e aprontar-se. De 5 às 6, orações e missa. De 6h30 às 8h, café da manhã e limpeza. De 8h a 12h30, trabalhar pelos pobres. De 12h30 às 14h30, almoço e período de descanso. Às 14h30 até às 15h, leitura espiritual e meditação. De 15h a 15h15, pausa para o chá.
De 15 horas e 15 minutos às 16h30, adoração. De 16h30 às 19h30, trabalho para os pobres. De 19h30 às 21 horas, jantar e limpeza. Às 21 horas até às 21h45, orações noturnas. 21h45, hora de dormir. Essa programação básica é consistente, dia a dia, semana a semana. Os dois objetivos principais das missionárias da caridade são o amor a Deus e o amor ao próximo, nos mais pobres dos pobres. Seu tempo é alocado para cumprir esses dois objetivos. Observe como a programação cobre 7 horas inteiras de trabalho com os pobres e 4 horas de oração todos os dias. Além disso, todas as refeições, tarefas, estudos, recreação e até mesmo descanso são contabilizados. Não consigo ver como isso não funcionaria para mim como mãe no lar, ou mesmo para alguém que trabalha fora de casa. Todas nós compartilhamos a mesma necessidade de sono e descanso, refeições, orações e trabalho todos os dias. Será que não poderia simplesmente colocar minha própria família e deveres vocacionais no lugar do trabalho das irmãs para os pobres, já que tantas outras coisas eram iguais? Ocorreu-me que muitas pessoas já incorporam o cronograma de uma regra em suas rotinas diárias. Os adultos no trabalho têm horários, estejam cientes da rotina ou não. De trabalho, intervalos para café, tempo para chegar ao escritório e assim por diante. As crianças na escola seguem os horários das aulas, com horários definidos para recreio, refeições, tempo livre e espera do ônibus escolar. Certamente eu, como dona de casa e mãe, não estava em uma situação irremediável, se mesmo as crianças podiam seguir um cronograma básico na escola. Havia esperança. A questão agora não era: será que consigo fazer isso? O que antes parecia razoável para mim, mas sim, como vou fazer isso? Existem razões por trás de uma regra. Voltemo-nos mais uma vez para Madre Teresa e suas irmãs. Já dissemos que sua vocação é amar a Deus e amar ao próximo nos mais pobres dos pobres. Portanto, sua regra é um exame desse significado, e sua programação é um reflexo do seu chamado. O tempo é distribuído de acordo com a tarefa mais importante e específica do seu carisma. Quando Madre Teresa começou a escrever sua regra, a primeira coisa não foi a programação. Em vez disso, ela escreveu os princípios e metas espirituais que definiam a missão dos missionários da caridade. Nosso objetivo é saciar a grande sede de amor de Jesus Cristo com nossos votos evangélicos, para nos dedicarmos livremente a servir os mais pobres dos pobres, segundo o exemplo e o ensinamento de nosso Senhor, e assim proclamar de maneira especial o reino de Deus, disse ela. Nossa missão específica é trabalhar pela salvação e santificação dos mais pobres entre os pobres. Foi somente depois que Madre Teresa definiu especificamente o que deveria fazer e por que o faria, que ela elaborou um cronograma simples com base nessa missão. Um cronograma pelo qual as irmãs passariam a maior parte do tempo em oração e serviço aos pobres. Vemos então que o elemento prático de uma regra é um reflexo das finalidades e da missão da nossa vocação, que determina como devemos passar o nosso tempo. Ora, no passado tentei estabelecer horários e não consegui. Será que tentava organizar minha vida de acordo com os objetivos que não refletiam o que o meu chamado como cristã e esposa e mãe exigia? Será que meu estresse era resultado de um desequilíbrio em minhas prioridades, já que tudo me deixava confusa? Será que eu sabia quais deveriam ser minhas principais tarefas diárias? Afinal, uma regra de vida lida principalmente com responsabilidades essenciais. Como posso saber se estou lhes dando a primazia que merecem? As 5 prioridades da vocação conjugal.
Com todas as minhas pesquisas, não consegui encontrar exemplos de regras de vida escrita por leigos. A maioria das regras que encontrei era de ordens religiosas. Então tive de me perguntar: o que havia na minha vocação que era exclusivo da vida matrimonial? Quem poderia me ajudar a definir e desenvolver uma regra especificamente para mães? Lembrei de um padre idoso e sábio que, no início da minha vida de casada, me contou sobre os 5 P's do casamento, as 5 prioridades da vocação matrimonial. Primeiro P, prece. Segundo P, pessoa. Terceiro P, parceiro. Quarto P, pai. E quinto P, provedor. O sacerdote disse que toda mulher chamada a ser esposa e mãe tem certas obrigações a cumprir, verdadeiros deveres que não podem ser ignorados nem negligenciados. Não são opcionais para a mulher casada, independentemente de seus outros compromissos. A mãe que tentasse renunciar a qualquer uma dessas 5 prioridades seria como um médico abandonando seu consultório para exercer a advocacia. Soubéssemos nós ou não daquilo em que estávamos embarcando, ao dizer sim, essas obrigações são nossas em virtude da nossa vocação matrimonial. O padre explicou que elas devem ser classificadas de acordo com sua importância e que muitos casamentos podem ficar fora de ordem quando um P menor tem prioridade sobre um P maior. Por exemplo, disse ele em sua experiência, os maridos tendem a colocar o papel de provedor acima de tudo e muitas vezes passam tempo demais, física e mentalmente, no escritório, enquanto as mulheres tendem a colocar o seu papel de mãe acima de tudo, sem deixar tempo suficiente para suas próprias necessidades ou a de seus maridos. Agora, já que os 5 P's estão quase sempre interrelacionados, não temos de diferenciá-los com precisão matemática. Não devo ignorar um filho que caiu e se machucou, só porque estou rezando meu terço, que é um P de prioridade máxima. Por outro lado, não devo deixar que as exigências das tarefas domésticas e da criação dos filhos me levem a negligenciar minha vida de oração. De modo geral, os 5 P's nos indicam o que Deus quer que seja nosso foco, como mães, e espera de nós um esforço deliberado que abranja todas as prioridades e que as realize de modo sensato. Assim, comecei a organizar minha vida de acordo com a hierarquia adequada de prioridades. O primeiro P, prece. Deus me chamava a ordenar minha vida pessoal, instituindo o cuidado da minha alma e corpo como prioridade máxima. O uso do meu tempo deveria refletir a importância dessas atividades. Eu tinha de dar primazia às coisas mais importantes, e a primeira delas era Deus. Em vez de nunca encontrar tempo suficiente para Deus, tinha que colocar tudo ao redor de Deus. Então defini quais orações e práticas considerava essenciais para a vida cristã e elaborei um cronograma básico para elas. Também criei um programa definido de estudos cristãos e leitura espiritual, missa, adoração e confissão, dias de silêncio em retiro e encontro com meu diretor espiritual. Também elaborei uma rotina básica de oração familiar para ajudar meus filhos a colocar Deus em primeiro lugar. Segundo P, pessoa. Em seguida, precisava garantir o cuidado das minhas necessidades físicas básicas. Comecei a determinar quantas horas de sono precisava para manter meu corpo revigorado, a quantidade necessária de exercícios físicos, que tipos de alimentos e suplementos vitamínicos, e assim por diante. Da mesma forma, pensei sobre a minha saúde mental e emocional. O terceiro P, parceiro. Ora, Felipe é um homem adulto e capaz de se cuidar. Mas entendi que um casamento sólido e amoroso é o alicerce da vida familiar e, portanto, a próxima parcela do meu tempo e energia precisava ser direcionada ao meu parceiro, meu marido.
Por isso, reservei minhas noites para estar à disposição dele em primeiro lugar, antes de todas as outras atividades. O quarto P, Pai. Considerei as necessidades físicas e espirituais de meus filhos quando refletia sobre as minhas, mas agora precisava me concentrar em como amá-los de maneira consciente e consistente. Tentei estar mais disponível para eles ao longo do dia e logo descobri que não era apenas minha disponibilidade física de que eles precisavam. Meus filhos também precisavam da minha disponibilidade mental, que quando estávamos juntos devia dar-lhes a minha atenção completa. Tive de diminuir os pensamentos sobre projetos que ocupavam minha mente e reservar mais tempo livre para conversar e rir e simplesmente estar com eles. Com relação ao meu chamado para educar meus filhos, percebi que a oração, a missa, a discussão sobre a fé e as boas histórias sobre santos e virtudes eram tão ou mais importantes quanto suas aulas diárias de matemática. Desse modo, comecei a trabalhar no desenvolvimento da fé dos meus filhos, com mais regularidade, incentivando a oração e a recepção mais frequente dos sacramentos. O quinto P, provedor. Meu marido e eu somos chamados a sustentar nossa família. Felipe faz sua parte indo para o trabalho e ganhando seu salário. Eu sustento a família cuidando, mantendo e reparando tanto quanto possível nossa casa e nossos recursos. E, se o tempo permitir, ganhando uma pequena renda extra ocasional para ajudar financeiramente. No caso das mulheres que trabalham fora, o emprego pode ser incluído aqui também. Decidi colocar a casa em ordem e comecei a criar rotinas de trabalho doméstico que desse conta das necessidades básicas diárias, semanais e mensais da casa. É incrível como o trabalho doméstico diminui e o tempo de limpeza é menor quando mantemos a casa em ordem regularmente, em vez de permitir que as coisas se amontoem. Também abri espaço para projetos de decoração, jardinagem e alguns projetos para gerar renda. E depois de tudo isso, descobri que ainda tinha horas por dia de tempo livre, que poderia dedicar ao trabalho voluntário, ao tempo com a família ou a outro serviço à minha igreja ou à comunidade. Minha regra inicial. E então, como ficou minha regra depois de ter tudo organizado? Era realmente muito simples. Ela tinha um formato diário e semanal. De segunda a sexta-feira, acordava às 6h45. Alimentava os gatos, fazia o café e passava o resto do tempo até as crianças se levantarem às 7h30, com a Bíblia. Das 7h30 às 9h, nos vestíamos e arrumávamos o andar de cima. Preparávamos e tomávamos café da manhã. Limpávamos a cozinha, lavávamos a roupa, distribuíamos suplementos vitamínicos, vestíamos o bebê e escovávamos os dentes. Das 9 às 10h15, rezávamos e iniciávamos o homeschooling. Hoje, em 2 ou 3 manhãs por semana, assistimos à missa. Às 10h15, eu mandava as crianças para o recreio e colocava mais roupa suja na máquina. Preparava uma xícara de café e recitava as orações do meio da manhã, geralmente os salmos ou um terço. Às 10h45, as crianças voltavam e retomávamos o homeschooling. Os filhos menores brincavam com brinquedos ou assistiam a vídeos nesse horário. Das 11h45 a 12h30, as crianças arrumavam a casa, cada uma cuidando de um cômodo no andar de baixo, enquanto eu preparava o almoço. Comíamos e limpávamos a cozinha. Colocava mais roupa suja para lavar. Das 12h30 às 1h30, as crianças tinham tempo livre para leitura ou brincar em seus quartos, enquanto eu rezava meu terço ou fazia leitura espiritual ou meditação. Às 13h30, eu realizava as tarefas ou projetos domésticos, concluía o homeschooling, marcava visitas e consultas médicas. Trabalhava no jardim ou costurava, dependendo do dia. As crianças geralmente passavam algum tempo em um projeto escolar independente. Depois brincavam com irmãos menores.
Faziam pesquisas no computador, assistiam a algum tipo de vídeo educacional, costuravam, pintavam ou brincavam com Lego. Às 15h30, eu mandava as crianças para outro recreio e fazia pausa para o café ou recreação. Às 16 horas, eu ia para a cozinha, até o jantar estar na mesa às 17h30. Usava meu tempo para preparar a refeição e assar um bolo para o dia seguinte, dobrar roupa, descarregar a máquina de lavar louça, pôr a mesa, preparar o almoço de Felipe para o próximo dia e ajustar a cafeteira para a manhã seguinte. Os filhos mais velhos tinham tempo livre com os mais novos. Às 17h15, cada um organizava um cômodo mais uma vez e levava toda a roupa da família aos respectivos quartos antes do jantar.